Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do protagon grego, aquele que não esmorece diante das adversidades, sendo o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, um convidado muito especial, ele que é expedicionário, que chique, né, gente? Hoje o Humanideia tá no modo Adventure, com ele, Gustavo Sbrana Ciotti, ele que é expedicionário, como eu disse há pouco. Que alegria recebê-lo aqui. Alegria toda minha, Fernando, muito obrigado por mais esse convite. Estou muito feliz, estou muito honrado. Desde já um abraço a todo mundo que for acompanhar. E estamos aqui. E vai ser uma expedição, não saiam daí, que o programa de hoje vai ser fiel à palavra, né? Expedição, uma expedição de bons afetos, para refletir a vida, com solidariedade, com amor, com compaixão. Eu acho que o conceito de expedição é tão bonito, né, Gustavo? E amplo. E amplo, né? Porque ele traz tantas reflexões, né? Tantas historicidades. O Gustavo, que a gente já teve junto em outros momentos, mas eu sempre fico muito impressionado e falei pro Fabiano, nós precisamos trazer o Gustavo no Humanideia. Primeiro porque você é um ser humano incrível, né? Tem um olhar, um olhar para a vida muito bonito, uma visão de mundo bonita. E como é especial, né, quem está acompanhando a gente aqui, a gente encontrar pelo caminho da vida, né, pelos caminhos da vida, pessoas que ainda sonham, que se entusiasmam, né, com a existência, que se preocupam com a existência do outro. Isso é tão bonito, né, Gustavo? E eu lembro que na última vez que a gente conversou, você tinha recém, né, lançado o livro Abismo Horizontal, contando toda a sua experiência, em especial na Praia do Cassino, né, a sua travessia pela praia, que é a maior praia, né, do mundo, não é? Já constou. Em 94 no Guinness constava como uma... Dizem que agora acharam uma na Austrália e tal, mas ainda assim é uma das maiores, seguramente. Sim, e com muitos obstáculos, né? Porque toda a extensão territorial da praia, né? Tem alguns até... Eu conheci um pouco lá, mas isso há muitos anos atrás. Lógico, não da forma que você vivenciou, mas na extensão territorial dela... tem assim, longos trechos ermos, né? Muito. De profundo vazio, né? Não, deserto. Deserto, né? Mesmo. Mas hoje a gente vai falar sobre a sua última expedição, que foi lá na Ilha do Bananal, que é considerada a maior ilha fluvial do mundo, né? Conta pra nós aí, vamos lá. É uma ilha só, ela é cortada por 2 rios, né? E ela é gigantesca, na verdade. No Tocantins, né? No Tocantins. Sim. Para começar, eu fui até o Mato Grosso, aí ele atravessa o Araguaia. Né? Bem da divisa. Na São Félix do Araguaia. São Félix do Araguaia, Isso. sim. E ali você atravessa o Araguaia, você já está na ilha, né? Sim. Tem uma estrada ali, mas não é uma só, ou seja, é difícil de se orientar. É um lugar maravilhoso, lindo, tal. Essa época está em chamas, né? Muito seco, muitas queimadas acontecendo. Faz parte do ciclo do cerrado nesse momento, até para a grama nascer mais verde e tal, para nascer mais rápido. Mas ainda assim, quem está lá é como se você estivesse diante de uma churrasqueira o tempo inteiro, porque é fumaça, calor o tempo inteiro absurdo, na cara. Né? E quando vem um ventinho de leve, ele dá um refresco, ali ele te arrefece um pouco, mas muito pouco. Sim. Tem que ser muito resistente e obstinado para conseguir aguentar aquele ambiente. Sim, eu imagino. Até porque, assim, eu já estive lá, eu conheço um pouco daquele pedacinho ali, de um trabalho social que eu fiz há muitos anos atrás, com a ADRA Internacional, mas eu fiquei mais do lado do Mato Grosso ali, que já dá para sentir um pouco o que você está falando, Isso. né? Mas ali entrando Tocantins afora, que é essa ilha fluvial, apesar de ser muito rica, né, no aspecto de rios, né, que a compõem, é bem importante falar disso, mas a fauna, a flora é maravilhosa, né, Gustavo? É maravilhosa. Ali você vê com facilidade muitos animais. Quem percorre essas estradas é como fazer um safari. Sim. Você vai ver bichos com certeza. Agora, a pé, imagina só, né? A pé você acaba vendo muito mais e conseguindo observar. Você vê animais ao longe, porque ali é o que acontece, muitos cupinzeiros, galhos retorcidos. Então, às vezes, você não tem certeza se é uma galhada de um animal, se é um galho que está esquecido ali, se é um animal deitado ou se é uma formação de areia. Então, o gostoso é você se integrar ao ambiente e conseguir observá-lo, conseguir observar o cotidiano desse ambiente se desenrolando, os animais caçando, fugindo, vivendo a vida deles, procurando água, enfim. É um privilégio muito grande, muito gostoso, um lugar lindo. Sim, maravilhoso, bruto, né? Mas, irmão, vamos conceituar aqui
essa questão da expedição. Não é todo dia que a gente... você conhece algum expedicionário? Né? Então, assim, vamos só revisitar um pouco o conceito disso, porque quando a gente fala em expedição, nós estamos falando de aventura. Eu brinquei aqui no modo adventure, que hoje o Humano Ideia está, mas não é uma aventura. Pelo contrário, tem que ter muita formação, muito conhecimento técnico, né? Técnicas de sobrevivência. Eu queria começar pelo termo sobrevivência. Sobreviver já significa estar em desvantagem. Eu imagino uma situação dessa, porque é uma atividade solitária, que você vai sozinho, né? Enfrentando as pessoas até te perguntam, mas você vai sem arma, né? E eu vi até um relato seu, né? Porque você convive com onça, com animais grandes, sim, né? E você falou assim, gente, não, eu não preciso de arma. E com os animais, eu me entendo. Sim, os animais se entendem. E como é que começou essa relação sua, Gustavo? Porque você já fez grandes expedições, mas com essa relação sua com a natureza, porque é de uma intimidade que você tem com isso, né? É indissociável de tudo que você faz, não é verdade? Com certeza. Na verdade, acho que ela já veio de outras vidas. Eu sou nascido na maior cidade do país, mas eu acho que... Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas o meu espírito sempre foi de natureza. Minha brincadeira favorita quando era molequinho era pegar uma mochila encher de coisa, pegava uma bolacha, um monte de roupa, um brinquedo e andar. Queria andar, queria conhecer, queria passear e tal. Sempre que estava em alguma fazenda, algum sítio, sempre... Cadê o Gustavo? Puta, já se enfiou no mato, já foi ali pro meio das trilhas e tal. Então, desde moleque, eu sempre tive muito esse contato, essa ligação muito forte, visceral com a natureza, né? Perdi ao longo do tempo na minha vida e fui retomar um pouco mais velho, aos 22, 23 anos, que eu comecei a fazer viagens sozinho, sempre com estrutura, e ao longo do tempo eu fui aumentando esse nível de dificuldade, fui me desafiando mais. Você foi aumentando o desconforto, né? Aumentando o desconforto, exatamente. Até que chegou um momento que eu queria conhecer lugares que não tinha estrutura turística. Ou seja, para eu conhecer, talvez eu tenha que ir a pé, talvez não tenha quem me traga de volta. Então aí você começa a estudar, nossa, tem a estradinha tal que leva na cachoeira tal, são 30 quilômetros. Pô, tem a estrada não sei o quê, tem o lugar de não sei o que, ela tem a praia isolada. E você começa a pesquisar o Brasil, você vê quanto lugar maravilhoso tem, que não é catalogado, que não é divulgado. E eu falo, quer saber, tenho perna, tenho braço, tenho alma. Lógico. Eu vou me enfiar nesse mundo aí. Inicialmente era só um contato com a natureza, mas acabou se transformando numa escola de vida que me fez uma pessoa muito mais forte, inclusive para enfrentar intempéries que aconteceram na minha vida posteriormente. E é importante, né, Gustavo, a gente ia falar sobre isso, dessa reflexão das suas expedições para pensar a vida, o tempo, a existência, né? Porque tem uma profunda reflexão filosófica com relação a isso. Mas eu fico imaginando assim, porque é um ofício, você é um expedicionário profissional. E é importante dizer isso, que não é uma... vamos fazer um piquenique ali, final de semana, vamos pegar as crianças para acampar numa região. Não é sobre isso. É uma expedição que envolve todo um estudo de terreno. Você não chega num lugar lá, vou parar aqui. Não, não é isso. Você estuda fauna, flora, o que tem de recurso, como é que você, enquanto humano, vai se comportar naquele ambiente. Então é um trabalho profissional, né, Gustavo? E que demanda, às vezes, anos. Anos, sim. Algumas estudo, né? As expedições, elas demoraram até para você se sentir confiante o suficiente. Então vamos deixar um gostinho de quero mais. A gente vai para um rápido intervalo. Humano Ideia, humano fazendo a diferença. Volta já. Humano Ideia, voltamos já. Humano Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humano Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais. Como sempre, né, gente? O humano sendo o protagonista da vida, do tempo, das coisas, trazendo a reflexão do tudo que envolve a nossa capacidade humanizante das nossas relações. E hoje, olha que conversa boa, eu estou aqui com ele, que é expedicionário, que coisa chique, né? Gustavo Sbrana Ciotti. Ciotti, opa, tem algum nível de parentesco com o Derico, com meu amigo Derico Ciotti? Sou sobrinho dele. Sobrinho do Derico. Vamos dar um beijo pro Derico. Beijão, Derico. Eu ia mandar outra coisa, mas por educação, fica só o beijo, vai. Fica o beijo na careca. Como diria minha avó, né? Intimidade não presta, filho. Só entre nós ele sabe o que eu queria dizer. Intimidade não presta, né? Grande Derico, né? Grande músico, que ficou tantos anos ali compondo com o Jô Soares, né? Como é que chamava ele? O Jô Soares chamava ele de... meu assessor para assuntos aleatórios.
O Derico tá convidado para vir aqui. Já teve comigo em outro momento, mas o Derico tá convidado para vir aqui no Humana Ideia, hein? Legal. Você é sobrinho dele, então. Sim, que legal. sim. A hora que você falou Ciotti, eu ficou na cabeça. Mas será? Porque não é um nome muito comum, né? É um sobrenome muito comum, né? É lindo, né? Vamos dizer que é mas lindo, que ele Ciotti. é menos o Derico. Não, ele não. Tô falando o nome. Beijão, Derico. Mas a gente falava no término do primeiro bloco que não é algo assim, vou fazer. Não, requer estudo, né? Prática, muitas estações de vivências. Eu fico imaginando o tempo que você prepara uma expedição. Essa última da Ilha do Bananal, certamente teve um tempo para você organizar a cabeça, o emocional, mas também conhecer o terreno, não é verdade, Gustavo? Foi pelo menos uns 2 anos de preparação. 2 anos? No mínimo. Vida. Eu ia chutar aí uns 6 meses. 6 meses de uma preparação mais intensiva. Foi Sim. muito intensiva. Fiz uma imersão absurda, porque o psicológico é o mais importante, na verdade. É, lógico. Se você não estiver preparado psicologicamente, você pode ter as melhores matérias, você pode até armar de fogo. Tô com os melhores equipamentos, barraca top, tô com arma e tal. Se você não tiver com o psicológico pronto para suportar, porque tem coisas com quais você não pode lidar. Clima. Você vai fazer o quê? Você vai brigar com o clima? Você tem que aceitar. Você tá lá porque você quer. Então você tem que suportar tudo que vier. E agradecer, abraçar isso. Porque isso é uma forma de você aprender, de você melhorar, de você evoluir, de você se conhecer. Até onde eu consigo ir? Até onde eu sou efetivamente superar medos, capaz. né? Medos, traumas. Limites, né? Limites. Então, até onde eu sou capaz de ir de fato. E essa expedição, mais até do que Praia do Cassino, Pantanal, eu já fiz expedições muito duras nas Lençóis Maranhenses. Essa foi uma coisa assim que me colocou de joelho e botou minha cabeça no chão. Foi assim. muito mais, assim, eu acho que todas elas têm suas especificidades, né? Suas peculiaridades, mas essa missão da Ilha do Bananal, pra você, o que foi o ingrediente que diferenciou de tantas outras que você fez? O clima. O clima mesmo? O clima. Calor, né? Eu lido tranquilamente com onça, com cobra, a gente conversa entre si ali e não tem problema nenhum. É legal você falar isso, porque eu vi um relato seu, eu acompanho seu trabalho, eu vou nas suas redes sociais, fico de olho. Honra. Eu acho muito legal o que você faz. E o que mais que eu acho legal é a sua capacidade de humanizar essa reflexão naquele ambiente. Que você está sozinho, né? Aí, de repente, vai falar para um evento vamos falar sobre liderança, trabalho em equipe. Você consegue fazer isso porque você trabalha com o ambiente, né? É se reconhecer naquele meio. E se adaptar. E tem uma fala sua que eu ri sozinho quando eu li, que alguém chegou para você e falou assim, mas, ô Gustavo, você é maluco? Você vai num ambiente desse com o terceiro maior felino do mundo, que é uma onça, e sem arma... Aí você respondeu assim, pessoa, não, pode deixar que com os bichos eu me entendo. Os animais se entendem. Sensacional. Eu costumo falar o seguinte, na natureza eu não sou intruso nem turista. Sim. Eu sou um morador, eu sou um nativo que está morando fora. Perfeito. Então ali o idioma eu falo, eu converso com eles, eu converso de fato com a natureza ali. Conversei muito mentalmente. Dá bom dia, né, pros bichos. De verdade mesmo, mesmo. Encontrava um bicho, conversava com ele. E essa sua maneira de lidar com o ambiente faz com que ele te receba de bem, de uma maneira legal também em volta. Então a maneira como que você chega aqui para caçar, para aloprar, vamos bagunçar tudo, derrubar desmatar, né? Você vai ser recebido de uma forma diferente. Sim. Então esse respeito, essa postura, essa atitude de mostrar, seguinte, não vim aqui para fazer mal para ninguém, mas se alguém vier mexer comigo também vai encontrar. Eu sei o que eu estou fazendo, então o ambiente vai respeitar você. Tanto que eu não encontrei nenhuma onça, na verdade. Surpreendentemente. Mas ouviu à noite ou não? De noite, na primeira noite, uma veio cheirar minha barraca. Não, porque eu vi um vídeo seu dessa última expedição na Ilha do Bananal. Aí você começa falando, né, das dificuldades e tal. Aí você pega e fala assim, gente, agora eu vou mostrar onde que eu montei acampamento. E vai adentrando selva mesmo. Isso. Selva. Aí eu vejo uma barraquinha no meio do nada. Falei, meu Deus, o que o Gustavo tá fazendo ali? Isso que você falou é tão legal agora na reflexão, agora na sua fala aí, né? De você se perceber no ambiente. Sim. Né? Eu costumo dizer aqui no Humana Ideia que tem muita gente que vive do meio, mas não vive no meio. E quanta reflexão traz isso, né? Com certeza. E assim, você conseguir dormir num ambiente desse já mostra muito que você está efetivamente no controle das suas emoções. Sim. Porque um ambiente daquele, cara, te remete a filmes de terror, nossa, vai que tem um louco aqui, se aparecer uma onça e tal. Não, eu tava assim, tranquilo. E se for você já pegou uma sexta-feira 13 em expedição? Então, exatamente, vai que o cara aparece de facão aqui atrás machado, de mim, rasgando minha barraca, meu, pô.
Então, mexe. Sim, A nossa cabeça, se ela não tiver no absoluto controle, Verdade. ela pode trazer elementos que vão te tirar do eixo ali. E perder o controle numa situação dessas, cara, é muito perigoso, porque ali você não tem a quem recorrer. Não, é fatal, né? É fatal. Fatal. Eu falei para as sim. pessoas, falei, cara, aquele é um lugar que pode matar pessoas. Sim. Então, ou você vai para lá efetivamente pronto, Focado, né? Eu não tô falando nem dos recursos materiais que você tá Sim. levando, que são muito importantes. Mas aqui, a cabeça. Físico também, a fé. Não, ajuda, né? Lógico. Você, por exemplo, o Gustavo, gente, vocês estão vendo ele sentado. O Gustavo tem 2,2 metros de altura. Pequenininho o moço, né? 2,2 metros. Então, lógico, a questão física ajuda muito. Uma mochila, qual é o peso de uma mochila que você carrega para uma expedição? Com água, repleta de água, 17, 18 É muita quilos. coisa. É muita coisa. Então, além do preparo físico, que é também importante, preponderante, mas a questão emocional, equilíbrio, é fundamental, né? Fundamental e é necessário. Então, você tem que fazer um preparo antes muito grande. E só ir para uma expedição dessa se você tiver 200% de certeza. 100 não é suficiente. 200% de certeza que você vai lidar com absolutamente tudo que acontecer. Então, eu passei por uma experiência extrema, insana, que assim, exigiu absurdamente de mim. E para concluí-la, eu tive que atravessar um rio que estava seco, mas estava com água na minha cintura. Mas um rio que tem piranha e jacaré-açu, que é um jacaré de 4, 5 metros. E eu tava com os pés sangrando e as pernas sangrando. Então, assim, cara, você vai passar por situações assim que são de risco real mesmo. Sim. Mas quando você tá no controle das suas emoções, isso fica menor. Faz e o diferença, ambiente né? olha e fala, meu, esse cara não tá Sim. aqui à toa. Esse cara sabe o que tá fazendo. Então vamos ficar todo mundo cada um na sua aqui. Esse estranho, esse olha humano, o né? tamanho desse Esse cara, humanoide nos respeita, né? Exatamente. Gustavo, que conversa boa. Gente, ó, não sai, fala pro pessoal não sair daí, hein? Essa conversa boa com ele, Gustavo Sbrana-Ciotti, ele é expedicionário, eu tô achando tão chique falar isso, ó. Expedicionário, Humanideia, volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, nessa conversa boa, oportuna, cheia de sentidos, significados com ele, Gustavo Sbrana-Ciotti, ele que é expedicionário, gente. Quem tá acompanhando desde o primeiro bloco, né? A gente tá falando de tantas coisas aqui, mas mais do que expedição. É mais do conceito de ir para um lugar ermo, vazio, sem nada e sobreviver àquilo. Nós estamos falando aqui de sentimento de pertença, quando você fala do ambiente, né? De respeito, de solidariedade, de se compreender como parte daquilo. É bonito isso, né? E isso você faz de uma forma tão tranquila. Eu perguntava aqui nos bastidores, né? E vou perguntar aqui, aqui no ar, né? Ao ar aqui. Quando você dorme tranquilo numa situação daquela? Consigo dormir tranquilo, sim. Naquela barraquinha que eu vi no meio do nada? E não durmo reto, porque senão eu tinha que dormir com os braços pra fora. Eu tenho que dormir encolhido ainda por cima. É uma iglu, né? A barraca é pequena. Diz ali que tem 2 metros de extensão. Não tem, não, porque meu pé ele fica tentando sair ali. Sim. E dorme então, tranquilo? Durmo tranquilo. Aqui também você vive uma imersão ali, né, Gustavo? Porque eu vejo você falando disso, você fala com uma naturalidade, uma tranquilidade, que eu fico aqui, aos olhos de quem não conhece isso, ou tentar imaginar isso, pra mim, por exemplo, seria impossível, né? Na selva de pedra, eu já consegui lidar melhor com isso. Mas pensar talvez seja até mais difícil a selva de pedra, porque o animal raciocina. Não é verdade ou não? Mas se você também de não saber o que vai vir, né? Porque a noite deve ser tenso, não é? Não, mas na verdade, assim, foram muitos anos de preparo. Nas minhas expedições, eu já estou aí há uns 7 anos fazendo expedições longas pelo Brasil. Eu já dormi na rua muitas vezes, muitas mesmo. Uhum. E rua mesmo, assim. Sim. Já dormi em casa de gente estranha, já dormi em ambientes... A Praia do Cassino é um ambiente horror. Eu falo que quem consegue dormir lá, dorme em qualquer lugar. Sim. Porque é um lugar muito bruto, tem muita gente por perto que você não sabe se é boa, se não é. Então foi um preparo, não foi assim, ó, vamos lá, vamos fazer essa loucura aí. Não, são anos de muito preparo, de muitas vivências imersivas para poder chegar nas condições de dormir num lugar desse, que nem os nativos têm coragem de fazer muitas vezes. Agora, assim, é uma constatação, talvez não seja uma pergunta, mas uma constatação que eu acho que você pode falar com mais veemência. Ainda o humano é mais perigoso, não é? Muito. Não é? Muito. Porque a Praia do Cassino, você encontrou muita coisa ali, né? Encontrei. Porque a Praia do Cassino, ela tem um histórico lá,
de assassinatos. Tem. Né? Até ali de desovar corpos ali, Sim, não é isso ou não? Sim. Isso com certeza absoluta por ser um lugar muito ermo. Sim. Então teve até quando eu fui lá pela primeira vez, o pessoal falou, cara, teve uma rebelião na prisão aqui e foi todo mundo pro meio da praia, porque ele some. Sim. Ninguém vai encontrar ali. Sim. Tem muitas florestas de pinheiros, de pinos ali e tal, plantações, fazendas. Então o cara se mete ali e desaparece. Uhum. Então esse elemento do ser humano é o que mais me preocupa. Sim. Ser humano e clima. Porque com bicho, cara, você consegue pelo menos ainda, de alguma maneira, se impor diante dele. Sim. Mas com chuva, calor, pessoas Falta más... de água, né? Sem água, Falta de água. Como é que você vai lidar com Fica isso? desidratado, né? O tempo inteiro. Imagino. Essa Ali- última sua, você relatou isso várias vezes, né? Na Ilha do Bananal. Essa última, o que acontece? Pelo caminho que eu fiz, você tem 5 rios, né? Eles vão te suprindo de alguma forma ali. Porque não é só uma questão de você tomar água. Chega um ponto que você nem consegue tomar água. Você precisa aliviar a temperatura corporal. De alguma maneira que seja. E você não consegue, porque não tem como fazer isso. Sim. É como uma bateria que esquenta e explode. Seu corpo parece que vai entrar em colapso. Então é muito sério, é muito quente, difícil. E você passa metade da travessia sem contato com água nenhuma. Só com aquela que você já possui Sim. ou com umas boas almas que te ajudam pelo caminho. Que incrível. Então é muito difícil, Eu acho que mas isso essa experiência de você se colocar Sim. de uma maneira tão suscetível, de uma maneira tão, né, e as pessoas te ajudarem, enfim, E que isso é reata maravilhoso, fé né? nas Ó, pessoas. Transcendendo para a vida como ela é, essa coisa do caminho, porque a vida é um caminho. A gente vai encontrando gente, como encontrei você, gente que tem visão de mundo bonita, como eu disse no primeiro bloco, né? E que estende a mão, que se vê como humano também. Porque tem muita gente que acha que o dinheiro que tem, o cargo que tem, a roupa de marca que usa, a casona no condomínio fechado que mora, acha que é mais que o outro. E quando a zona de conforto define quem nós somos, quantos vazios nós temos, né, Gustavo? Com certeza. Ô, Gustavo, deixa eu falar uma coisa. Você tem livros. Tem lá o Abismo Horizontal, que é maravilhoso, que eu li o livro, maravilhoso. Obrigado. Tá disponível em plataformas, né? Sim, algumas livrarias já estão disponibilizando, tem o próprio Sim. site da editora, na Tem o livro Amazon físico, também. né? Tem um físico. O físico, sim. E tem o os outros e-book. 2 livros que são e-book. Exatamente. Esses 2 e-books, eles são apenas comigo que dá para adquirir. Tá, como é que as pessoas fazem para conhecer o seu trabalho? Redes sociais? Eu convido aí para ir na minha rede social, Gustavo _ Expedicionário. Então ali eu falo das minhas palestras, falo do meu podcast, que é o Papo de Ah, Expedicionário. é? Verdade, hein? Que Tô convidado, né? Não, imagina, não preciso nem falar. Porque, na verdade, apesar do nome, ele é uma expedição pelas infinitas possibilidades da vida. Então, como é para mim também. Não, Né? perfeito. Como a gente está falando da expedição, Sim. ela é muito para dentro. Então, para mim, pode ser desse estilo. Para você, pode ser de um outro jeito. O importante é essa expedição por dentro de si. Ah, perfeito. Né? Pelo nosso âmago. É porque é uma caminhada interna, né? Exatamente. Então, tem o meu podcast, a minha palestra chamada Minha Mente, Minha Maior Aliada. Sim. Os meus livros, né? Tem o Abismo Horizontal, Gigante pela Própria Natureza, Caminhos que Revelam o Brasil, e o Paraíso Brutal, que é da minha travessia nos Lençóis Maranhenses. Nossa, então, que fantástico. esses eu dois... vi fotos dessa sua travessia. Isso, então... Cara, você tá sozinho no meio do nada. No meio do nada. No meio do nada. Ali é bem incrível, deserto. Incrível. Mas é lindo. Os livros, então. Vamos só repetir a página do Instagram? Sim. Do Instagram. Gustavo _ Expedicionário. Puder lá dar uma Eu passada, adoro, gente. conhecer. Ó, recomendo. Eu adoro. Sempre dou uma olhadinha lá, alguma fala sua. Principalmente as reais, né? Que você tá em vivência ali. Então, exatamente. Na expedição. É fantástico, né? Para contratar também, Gustavo, para palestra, eventos, workshop, seminário, mundo corporativo que faz muitos eventos, né? Também, mesmo pela página Isso, também? pode entrar em contato comigo pela página no Instagram. Tô direto ali, tô sempre de olho. Então, tô à disposição para acrescentar. Não, perfeito. Você falava há pouco, né, sobre essa questão da expedição muito interna. Eu vejo muito numa reflexão, tem um autor que eu adoro, um espanhol, muito querido, que é o Francesc Torralba. Ele até fez uma nota para um livro meu, chamado Almerchan, Tempo de Ser. Maravilhoso. E o Torralba, ele fala que tem uma diferença muito grande entre o peregrino e o turista. Porque o turista, ele olha de fora, né? Ele quer registrar o momento, ele quer tirar foto naquele lugar imponente. Já o peregrino, não. É uma viagem interna. É um pouco isso também? Expedicionário? É uma viagem interna? Principalmente. É. Principalmente. Transcende o lugar. O lugar, é claro que ele traz elementos para você. Sim. Solidão, dores, dificuldades, pessoas incríveis que você conhece. Sim. Então, ele reata alguns pilares fundamentais da sua vida. Psicológico, físico, que é você tem a consciência do quanto é importante você estar preparado para fazer uma coisa dessa. Fé nas pessoas, fé em Fantástico. Deus. Tem hora que você fala, Deus,
Me manda só um sinal, que eu tô fazendo aqui? Esse é o tipo de pergunta que você não pode fazer, que senão você vai por água abaixo. Verdade. Mas você olha e fala, Deus, me manda algum sinal de alguma coisa só pra eu saber que eu tô... Porque tem hora que você tá completamente desnorteado. É difícil. Então é importante, é fundamental. Né? Falando nisso, então, a gente tá, infelizmente, estamos indo pros segundos finais. O Humana Ideia hoje tá recheado, tá no modo Adventure com o Gustavo Sbrana. O Gustavo, vamos dar para os nossos, né, as pessoas que estão nos assistindo, né? Deixa uma mensagem aí pra gente se entusiasmar diante da vida. Tenham confiança em vocês e nunca desistam do sonho de vocês. Tudo que vocês quiserem e lutarem por tal, vocês podem conquistar. Tenham sempre uma mente blindada, uma mente forte e positiva. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na vida de vocês. Gustavo, obrigado, viu? Eu que agradeço. E volte mais, hein? Falar de livros, das suas próximas expedições. Muito obrigado, pessoal. Uma Ideia hoje com Gustavo Sbrana Ciotti, expedicionário. Essa palavra linda, confiança em si mesmo. Confiar para a gente se pertencer. Confiar para a gente se entusiasmar com a vida. Confiar para a gente esperançar dias melhores. Uma Ideia, humano fazendo a diferença aqui na tela da Band, todo domingo, 8 horas da manhã. Espero você.